O cara joga essa geladeira ali. Estamos dando um rolê aleatório aqui com o pessoal que veio lá da Baixada Santista, Vila Esperança, Cubatão. E a Raquel, e aí Thiago. A Ellen e a Edna, Beto. Oi. Sim. Lá onde nós foi também o povo da favela. E aí Thiago? Thiago Black. Onde a gente tá? Búzios. Não sei, a gente foi passando Cajueiro. Da Vila Esperança pra Riqueza.